Olá, povo católico, vamos explicar aqui o significado dos acontecimentos do Domingo da Paixão, ou, como popularmente é conhecido, Domingo de Ramos. A liturgia desse domingo consta de duas partes distintas. Uma impregnada de alegria, a procissão dos ramos, a outra de tristeza, a missa e o canto da paixão. Vamos falar aqui um pouco da Bíblia e a liturgia da Bíblia tirada para meditar neste dia. A entrada solene de Jesus em Jerusalém é a realização da profecia de Zacarias, como está lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Entrada solene essa evocada no Evangelho da bênção dos ramos. Ver também no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 11. As aclamações da multidão são tiradas do Salmo 117, capítulo 25, versículo 25 e 26. Será bom reler por inteiro este canto litúrgico para a procissão que se dirigia ao templo na festa dos tabernáculos. Esta entrada triunfal de Cristo na Cidade Santa também faz lembrar outros triunfos acontecidos no passado, como a entrada de Israel na Terra Prometida, como está no livro de Josué, a entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, conquistada por Davi, como está no primeiro livro de Crônicas, no Salmo 23, capítulo 7, versículo 12, que se liga a este acontecimento, e ainda o regresso de Davi a Jerusalém, como está no segundo livro de Reis. Poderá ver-se aí também uma prefiguração da parousia, como está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 57, ou o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 17, e ter-se-á em mente a apresentação de Jesus no templo. Tudo isso, todos esses fatos fazem-nos recordar desse acontecimento do Domingo de Ramos, que é a entrada de Cristo na Cidade Santa. No livro de Tessalonicenses, a apresentação de Jesus no templo, como está no Evangelho lá de São Lucas, capítulo 2, versículo 22 e 38, do 22 ao 38. Haja também o cuidado de ler a sequência da narrativa. Jesus escorraça do templo os vendilhões e recebe a aclamação das crianças. São Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 17. Segundo o desejo da liturgia, ter-se-á a peito a meditação dos Salmos 21 e 68. Uma grande parte do primeiro, que no caso Salmo 21, serve de trato da missa deste dia. A solene procissão em honra de Cristo Rei que se acontece no Domingo de Ramos. Reportemo-nos, vamos reconstruir a história ao século IV. Em Jerusalém, no século IV, em Jerusalém, hoje, no dia de Domingo de Ramos, lia-se no próprio lugar em que a cena se desenrolou a passagem do Evangelho referente à entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa, aclamado pelo povo como filho de Davi, rei de Israel. Ou seja, no século IV já se fazia isso no próprio local do acontecimento. Um bispo vinha montado em um jumento e rodeado da multidão que ao som e ao ritmo de hinos e antífonas agitava ramos festivos, subia ao alto do Monte das Oliveiras e entrava na Igreja da Ressurreição. A Igreja de Roma, no caso, onde hoje é a sede da Igreja, a Roma lá na Itália, adotou esse costume no século IX, ou seja, esse Domingo de Ramos começou lá no Oriente, na parte oriental, onde a Igreja nasceu. E no século IX houve uma universalização por parte de Roma. Roma aderiu a
a essa cerimônia no século IX e ajuntou isso, né, os ritos da bênção dos ramos. Lá em Jerusalém não tinha a bênção dos ramos, né? A igreja unificou e acrescentou a bênção dos ramos. Nós, portanto, reproduzimos o que os judeus fizeram. Na procissão dos ramos é o povo cristão que, na plenitude da fé, faz o gesto dos judeus e lhe dá todo o seu significado. À imitação do povo de Jerusalém, nós aclamamos a Cristo como triunfador. Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Conhecendo pela fé a sequência e o sentido dos acontecimentos, sabemos o que é e o que representa o seu triunfo. Ele é o Messias, filho de Davi, filho de Deus, sinal de contradição, aclamado por uns, detestado por outros, enviado ao mundo para nos arrancar ao pecado e ao poder de Satanás, sujeita-se aos opróbrios da paixão, castigo de nossas faltas. Mas, vencedor da morte, sai triunfante do túmulo, restitui-nos a paz de Deus e eleva-nos consigo para o reino do Pai Celeste. E por fim, a bênção dos ramos. Esta bênção pode fazer-se em outro santuário, de modo que a procissão recolha na igreja em que se deve celebrar a missa e tenha assim pleno sentido. O celebrante e os ministros se voltam para o povo, atrás da credência em que se encontram os ramos. E brevemente, esse é o significado dessa celebração do Domingo de Ramos ou Domingo da Paixão.